Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Muitos há que se perguntam: quem nos dará felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Temos que ser testemunhas da vida de Deus em nós. Todos cometemos erros, muitas vezes por causa da nossa ignorância. Mas quando nos arrependemos e pedimos perdão, Deus nos oferece a sua graça. A primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, faz parte de um importante discurso de Pedro dirigido a todo o povo reunido no templo depois da cura de um coxo na Porta Formosa. Neste importante discurso, Pedro mostra que o Deus dos patriarcas é o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo, que por ignorância foi rejeitado e assassinado. Os apóstolos são testemunhas da ressurreição de Jesus. Por ignorância, o autor da vida foi morto. Jesus é o autor da vida, pois sem ele nada foi feito. Por causa dessa ignorância é que no Evangelho de Lucas Jesus rezou: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Com este discurso, Pedro quer convidar todo o povo a se arrepender. Pedro traz aos judeus a chance de reestruturar sua vida e de sair de uma realidade de pecado e de culpa. Ele mostra-lhes o caminho para a realidade do perdão e da bênção. Pedro não silencia sobre a culpa e o pecado na vida de seus ouvintes, mas como testemunha da ressurreição, não os deixa nesta realidade. A motivação de Pedro para o chamado ao arrependimento é a descoberta que ele fez na Páscoa. Ele descobriu um Deus que não é um Deus vingador, mas um Deus que quer oferecer vida através de seu Filho que foi ressuscitado, mesmo aqueles que erram. Com isso, Pedro mostra que o Evangelho é a oferta de vida para todos e todas que estão emaranhados ou emaranhadas no pecado e na culpa. Meus irmãos, todos cometemos erros, muitas vezes por causa da nossa ignorância, mas quando nos arrependemos e pedimos perdão, Deus nos oferece a sua graça. O povo eleito matou o autor da vida por ignorância. Quantas vezes nós agimos e reagimos também por ignorância? Com isso, acabamos matando aquilo ou aquele que poderia nos dar vida, nos dar esperança, sabedoria. Não é virtude falar o que pensamos. A virtude é pensar várias vezes antes de falarmos uma vez. É muito perigosa uma pessoa que tem preguiça de pensar, de analisar, de observar, de pesquisar, pois ela é capaz de destruir a própria vida e a vida dos outros por ignorância. Quem fala demais tem uma grande possibilidade de cometer muitos pecados. É o pecado da língua, segundo a carta de São Tiago. Jamais podemos matar a esperança dos outros agindo como ignorantes. Jamais podemos matar aquilo que dá vida para os demais por falta de sabedoria e respeito pela vida. Temos que ser testemunhas da vida de Deus em nós.
O reconhecimento de nossos pecados, falhas, fraquezas, defeitos é condição indispensável para acolher a bênção, a salvação de Deus para a nossa vida. Sem esse reconhecimento, nada vai dar certo na nossa vida. Ficaremos confusos e desorientados na vida. O reconhecimento da fraqueza manifesta ou expressa nossa força interior. Confissão do pecado é momento de crescimento na santidade. São João, na segunda leitura, insiste sobre a necessidade de reconhecer nossa realidade de pecadores. João nos convida a vivermos de acordo com os mandamentos do Senhor, que consiste na vivência do amor fraterno. Podemos, segundo São João, nos arrepender, pois temos Jesus como advogado nosso junto ao Pai. É Ele que nos defende por meio do nosso arrependimento. O perdão dos pecados não é para continuar a pecar, e sim para começar a viver de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é salvar e procurar salvar de qualquer maneira. O reconhecimento de nossos pecados, falhas, fraquezas, defeitos é condição indispensável para acolher a bênção, a salvação de Deus para a nossa vida. Sem esse reconhecimento, nada vai dar certo na nossa vida. Ficaremos confusos e desorientados. Quando não queremos reconhecer nossos pecados, defeitos, falhas, fraquezas, nós nos tornamos inúteis para o reino de Deus e para os outros. Ao reconhecer os próprios limites, os próprios pecados, as falhas, fraquezas, defeitos, o homem experimentará a misericórdia, experimentará a liberdade, a bênção sobre bênção na vida, apesar das dificuldades. O reconhecimento da fraqueza manifesta ou expressa nossa força interior. Confissão do pecado é momento de crescimento na santidade. Se nos reconhecermos pecadores, se voltarmos a viver reunidos como irmãos numa comunidade, com certeza Jesus vai aparecer no meio de nós para dar o shalom, para nos dar a sua paz, como relata o Evangelho de hoje. O shalom pode ser traduzido como tudo de bom. A comunidade reunida com uma só alma e um só coração é condição indispensável para ter uma paz e para que todo mundo fique desarmado. Quem usa alguma arma é uma pessoa insegura, pois a arma é um tipo de bengala. Só pessoas inseguras usam bengalas. Quando temos uma experiência com Jesus e chegamos a tocar no seu mistério de amor por meio da sua palavra, nós também alimentamos a nossa alma e temos a inteligência iluminada para compreender a obra que Ele quer realizar em nós. O Evangelho de hoje dá continuidade ao episódio de Emaús, onde o Senhor se deu a conhecer a Cleofas e seus companheiros de caminhada. Agora é diante dos 11 discípulos reunidos em Jerusalém que Jesus se apresenta. Os 2 discípulos que haviam encontrado Jesus no caminho de Emaús apressaram-se em dar aos outros a boa notícia. Na mesma hora, Jesus também foi encontrá-los e, como para confirmar suas palavras, lhes disse: "A paz esteja convosco." Jesus mostrava-se marcado, cicatrizado, porém vivo e ressuscitado. Embora alegres e surpresos, os discípulos ainda tinham dúvidas no coração. Por isso Jesus os convidou a que o tocassem nele e pediu-lhes algo para comer. No meio das palavras e dos gestos de Jesus, os discípulos começaram a entender o porquê de todos os acontecimentos.
Jesus abriu a inteligência dos seus discípulos para que entendessem as Escrituras, lhes trazendo a paz e o entendimento de tudo quanto lhes dissera antes. Do mesmo modo, para que possamos compreender Jesus, precisamos nos aproximar dele, precisamos tocá-lo e precisamos nos alimentar com ele. Quando temos uma experiência com Jesus e chegamos a tocar no seu mistério de amor por meio da sua palavra, nós também alimentamos a nossa alma e temos a inteligência iluminada para compreender a obra que ele quer realizar em nós. Na verdade, a primeira manifestação de que estamos tocando Jesus é a paz que invade o nosso coração. No evangelho de hoje, Jesus também vem nos dizer que o sofrimento, a dificuldade, a aflição são acontecimentos próprios da nossa vida e nos trarão mais tarde a paz, o entendimento, a alegria da superação quando nós nos apoiamos e temos como exemplo a ressurreição. Renovemos, pois, a nossa fé no Cristo, ele que é o vencedor da morte, cujo corpo glorioso tiveram os apóstolos a ditosa alegria de apalpar e constatar que ele não é um espírito, senão o único e o mesmo Jesus que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas de sua paixão. Peçamos-lhe também a graça de sermos nós sinais vivos da renovação que ele mesmo veio realizar, e que a Virgem Maria, também intercedendo por nós, nos aumente a fé em seu Filho ressuscitado e nos alcance a coragem de o confessar com amor e fortaleza diante dos homens. O Senhor ressuscitou verdadeiramente como prometera, e unidos a ele, também nós temos de ressuscitar. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.